Oi, pessoal. E aí, pessoal? Estão conseguindo me escutar bem aí? Eu acredito que o áudio esteja bom, né? Vou dar só mais um minutinho aí. 16h35 a gente começa a nossa aula, pessoal. Para quem já está aí e quem for chegando, a gente vão pegando aí o andamento no decorrer da aula. Antes da gente começar, eu queria dar boa tarde a quem está aqui presente. Essa é a nossa primeira aula ao vivo, né, de processo civil aí durante esse período de suspensão das atividades. Espero que esteja todo mundo bem nas suas casas aí, nesse período de recolhimento, de isolamento social. Acredito que a gente vai conseguir superar essas dificuldades, vamos daqui a um tempo retomar a uma nova situação de normalidade. Não sei se voltaremos para o que tínhamos antes, né? Mas de toda forma a gente vai seguir aí esses dias com esses nossos encontros semanais à distância, até que sobrevenha aí alterações aí na forma de trabalhar das instituições de ensino. Para quem não tinha ciência, né, na semana passada eu já havia disponibilizado uma aula. Essa primeira aula ela foi gravada tanto para o quarto ano da tarde quanto para o quarto ano da noite. Foi meu primeiro conteúdo ministrado à distância, que foi justamente sobre o recurso de apelação. A gente tem salas cadastradas no Google Classroom, já passei isso tanto para Yasmin como para Amanda, o código de acesso, vocês certamente já devem ter se cadastrado na sala, porque na sala de aula é que eu estou disponibilizando o material. Então, lá na sala de aula, vocês vão ter o material de recurso de apelação, né? O que seria o meu slide de aula, né? Tem o link da aula, né? Eu estou disponibilizando os links de aula no YouTube, no canal que eu criei no YouTube, para deixar mais fácil, mais acessível a todos, né? É meio que democrático o acesso ao YouTube, né? E no primeiro instante eu cheguei a fazer aulas no YouTube, até que veio a instrução normativa da, da UVerse. Aí, com a instrução normativa, a gente passou a fazer aulas aqui nessa plataforma, que é a Microsoft Teams, né? Ela é similar ao Zoom. Eu acredito que vocês já estejam tendo algumas aulas com o Zoom, e que eu acho legal também. Só tem uma restrição no que diz respeito a tempo, né? O Zoom me permite apenas 40 minutos de aula ou de reunião.
né? Aqui no Microsoft Teams eu não tenho essa limitação, nem de pessoas, nem de tempo, né? Então, o que a gente está fazendo aqui agora está sendo gravado, certo? E a gente deve disponibilizar isso para vocês, se não ainda hoje, no máximo até amanhã. Eu já coloco o link lá no Google Classroom e lá no Live também. Na minha disciplina no Live também está constando os links de vídeos. Então, aquele que porventura não assista a aula ou não tenha tido condição de ver, por qualquer motivo, pode fazer a visita lá no YouTube e ver a aula sem problemas, tá? A gente está à disposição de vocês para dúvidas, né? O mural do Google Classroom tá aberto para que quem quiser tirar dúvidas faça isso, né? E a gente também pode estar tirando dúvida nas aulas. Na verdade, o que eu estou fazendo agora na nossa próxima aula, a gente vai abrir um momento inicial para tirar dúvidas sobre a aula anterior. Então, não sei se teremos aula semana que vem. Semana Santa, né? Não, já estamos na Semana Santa. Na semana que vem teremos aula. Então, na próxima sexta-feira, vocês já podem tirar dúvidas acerca da aula de hoje, que é a aula de agravo de instrumento. O material está disponível lá, inclusive. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar, então, a falar de agravo de instrumento. Pessoal, eu já falei algumas vezes na sala de aula, né, dando alguns exemplos, quando eu estava falando da teoria geral dos recursos, né, por diversas oportunidades eu falei sobre o cabimento da apelação contra a sentença, né, quando eu tenho uma decisão interlocutória, o agravo de instrumento é o recurso cabível, né, eu meio que nos meus exemplos, meio que adiantei as hipóteses de cabimento de certos recursos, que são os mais utilizados. Na aula que eu disponibilizei na semana passada, eu falei sobre o recurso de apelação. E lá no recurso de apelação, a gente disse que a hipótese de cabimento do recurso de apelação são as sentenças, né, terminativas ou definitivas, mas também a hipótese de cabimento da apelação no que diz respeito às chamadas decisões interlocutórias não agraváveis, né? Ou seja, aquela decisão interlocutória da qual não caiba agravo de instrumento, cabe a interposição de recursos no momento da apelação ou das contrarrazões, como preliminar da tua apelação ou das contrarrazões. Isso mais ou menos foi o que eu falei na aula da semana passada. Hoje a gente está aqui para falar dos artigos 1015 a 1020, que são os artigos referentes ao recurso de agravo de instrumento. Como todos aqui já sabem, porque já falei isso em sala, né? Vou trazer para vocês aqui a projeção. O conceito, então, de agravo de instrumento é justamente o recurso cabível ou recurso adequado contra decisões interlocutórias. Isso é o que está escrito no caput do 1015. Né? E a sistemática que nós estamos a adotar no Brasil, né, com o CPC de 2015, é que esse agravo contra decisões interlocutórias só está sujeito ao chamado regime por instrumento. Só cabe o chamado agravo de instrumento. Tá? É porque a gente tinha na sistemática anterior um agravo na forma retida. Esse não mais existe, né? Em que pese as decisões não agraváveis na apelação, para alguns se assemelha a um agravo retido. Mas a verdade é que não temos mais o agravo na forma retida e apenas o agravo por instrumento. O prazo, nos termos do 1003, parágrafo 5º, continua como os demais, né? Prazo de 15 dias, isso também já é de conhecimento dos senhores. Pois bem, pessoal, a partir dessa conceituação, a gente tem que trazer aqui algumas premissas acerca do agravo de instrumento. A primeira delas é que o 1015, que define a hipótese de cabimento do agravo de instrumento, ele também me traz um rol de 12 decisões ou 12 situações elencadas nos incisos do 1015. Eram 13 lá originariamente, mas um deles foi vetado pela presidência.
Mas nós temos 12 hipóteses lá, porque quando se conceitua lá no 1015 que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, a parte final do caput do 1015 diz o seguinte, que versarem sobre. Então, a primeira consideração que eu faço aqui acerca do 1015 é que não é qualquer decisão interlocutória que desafie agravo de instrumento. Somente as decisões interlocutórias que versarem sobre as 12 hipóteses que a gente vai passear aqui agora. Então, nós temos 12 hipóteses, pessoal, de cabimento de agravo de instrumento. Mas aí você pode me perguntar, professor, e se a minha decisão interlocutória não estiver nesse rol do 1015, como é que eu recorro? Aí vocês vão fazer remissão ao artigo 1009, parágrafo 1º do CPC, o 1009, parágrafo 1º, que é o que trata da hipótese de cabimento de apelação, e ele diz que também, na apelação, pode ser recorrido de decisões que não comportam agravo de instrumento. Então, senhores, nós temos duas categorias de decisões interlocutórias. A primeira delas, uma decisão interlocutória que está no rol do 1015, dessa decisão cabe agravo de instrumento, e temos as decisões interlocutórias que não estão no rol do 1015, e se elas não estão no rol do 1015, senhores, eu só vou poder recorrer delas em uma apelação. Ou seja, imaginem que hoje foi proferida uma decisão interlocutória, certo? Essa decisão interlocutória não está no rol do 1015, certo? E a sentença só vai sair, sei lá, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, imagine que daqui a 1 ano saiu uma sentença meritória, você vai recorrer dessa sentença, e é nesse momento em que você recorre dessa sentença, no teu recurso de apelação, você vai abrir uma preliminar dizendo, da decisão interlocutória proferida no dia tal, há 1 ano. E aí é nesse momento que você vai interpor a interlocutória promovida lá atrás. Então, basicamente, temos essas duas espécies, as decisões que estão no rol do 1015 e as decisões que não estão no rol do 1015. Hoje nos interessa falar, óbvio, das decisões que estão no rol do 1015, né? Que, para a doutrina, de uma boa parte dela, vamos assim dizer, né? Ela está vacilante, de uma certa forma, porque há quem entenda que esse rol não seja um rol taxativo, e a ideia é que esse rol seja taxativo, né? Nessa sistemática que eu expliquei a vocês. Né? Então, se não tiver aqui, só posso recorrer dessa decisão interlocutória lá na apelação. Se estiver aqui, eu agravo de instrumento. Né? Mas a gente tem tido debates doutrinários e sobretudo, jurisprudencial, né? Em especial do STJ, né? Que instituiu aí, que chegou a um entendimento da criação de um princípio da taxatividade mitigada do rol do 1015. Houve aí pelo STJ uma mitigação dessa taxatividade, ou seja, para o STJ, em determinadas situações, mesmo não estando no rol do 1015, segundo o STJ, ainda assim caberia agravo de instrumento. Então, eu deixo aqui a pesquisa aos senhores, né, que vejam um pouco de como é que está funcionando a taxatividade do rol do 1015 na doutrina, que vocês estão estudando, e também que vejam isso junto à jurisprudência recente, né, do STJ, recente agora desses últimos anos. Beleza? Então tá, senhores, mas partindo aqui, voltando para o nosso artigo 1015, então nós temos aqui 12 hipóteses de cabimento. Né? Quais seriam essas hipóteses de cabimento? Eu estou tentando, eu acredito que vocês estejam vendo aí o slide, né? As hipóteses de cabimento, elas começam justamente com as hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória. Essa é a primeira das hipóteses, né? Então, quando eu tenho uma decisão interlocutória que deferiu uma liminar, que indeferiu uma liminar, né? Que deferiu uma tutela de urgência ou de evidência,
que são espécies das chamadas tutelas provisórias, agora do CPC de 2015. Nessas situações, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Então, aquela liminar que me foi negada quando eu pedi que o juiz me concedesse aí a autorização para que o Estado do Acre concedesse um tratamento para o meu cliente, né? Até já dei um exemplo similar em sala de aula anteriormente. Nessa situação, partindo da premissa que o juiz indeferiu a minha liminar, né, negou o pedido feito inicialmente, né, no início da lide, dessa decisão cabe agravo de instrumento. Né? Então, não temos muitas dificuldades quanto a isso. A segunda hipótese, senhores, é justamente quando eu tenho o chamado julgamento do mérito. Né? E aí, você pode me perguntar, posso ter uma decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo? Pode, né? Com a sistemática de 2015, sim. O que se espera, em regra, é que o mérito do processo, né, o objeto daquilo que te levou aí ao judiciário, seja resolvido, seja decidido numa sentença. Né? Por isso que a gente chama lá da sentença definitiva, sentença de mérito, sentença meritória. É na sentença que, ordinariamente, as coisas se resolvem. Só que o seguinte, senhores, com a sistemática do CPC de 2015, existe a possibilidade de que pode haver decisão parcial do mérito, tá? E faço aos senhores aqui um convite a revisitarem o artigo 356 do CPC. Lá vai se dizer em que hipóteses, né, vocês vão poder ter julgamento parcial do mérito, tá? Então, essa seria a segunda hipótese. Tá? Terceira hipótese do cabimento do agravo de instrumento, senhores, vai estar na rejeição de alegação de convenção de arbitragem. Né? Lembrando a arbitragem como uma forma de solução de conflitos, né? Fora do judiciário, por assim dizer, né? Junto ali com a mediação, com a conciliação, a arbitragem também é uma forma de solução de conflitos, de interesses. E nessa senda, né, quando você, por exemplo, em um contrato firmado pelas regras de direito civil, você, ao invés de fixar a tal da cláusula de foro, aquela que você estabelece, né, que fixa o foro da comarca de Rio Branco para dirimir quaisquer controvérsias, vocês, ao invés de escolher um foro para dirimir controvérsias, vocês escolhem utilizar a arbitragem como meio de solução de qualquer questão vinculada àquele contrato. A tal da cláusula compromissória, né? A princípio, se eu firmei um contrato, seja lá de compra e venda de um bem imóvel ou de um bem imóvel, né? Um contrato de prestação de serviço, sei lá o quê, um contrato regido por regras de direito privado. E eu fixei no meu contrato a cláusula de utilização da arbitragem como forma de solução de controvérsias, né? Eu, a princípio, não vou poder procurar o judiciário, né? A não ser que em juízo eu consiga obter uma tutela que anule essa cláusula, né? Eu vou ter que justificar o porquê, né, que eu quero a nulidade dessa cláusula de convenção de arbitragem. E é nesse cenário que a eventual decisão que rejeite essa alegação de convenção de arbitragem, dela caberá agravo de instrumento. É extremamente relevante essa situação, porque se a arbitragem prevalecer, você não vai poder resolver essa situação no judiciário. Então, você precisa afastar essa convenção de arbitragem em juízo, para que daí sim o judiciário vá resolver a controvérsia acerca daquele contrato firmado. Tá? Então, essa é a terceira hipótese. A quarta hipótese, senhores, é justamente as decisões interlocutórias que versam sobre o chamado incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Né? Esse incidente ele pode ser suscitado quando há uma dificuldade diante de um caso concreto, em separar o que é da empresa, né? Qual é o patrimônio da empresa, qual é o patrimônio do sócio da empresa, né? Alguns chamam de confusão patrimonial entre patrimônio da empresa e patrimônio dos seus sócios. E quando você está demandando
contra uma pessoa jurídica, a princípio você vai alcançar o patrimônio dela. Para que, por exemplo, eu possa alcançar o patrimônio dos sócios dela, por conta dessa dificuldade que eu possa estar me defrontando, eu tenho que suscitar um incidente, que é um incidente que tem um procedimento célere, é bem verdade, sujeito a contraditório, né, mas que vai culminar com uma decisão judicial, que vai deferir ou não o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Se houver o deferimento da desconsideração, obviamente que eu vou poder chegar nas pessoas dos sócios, né, no patrimônio dos sócios. Se for de indeferimento, eu não vou conseguir chegar. Qualquer que seja a decisão interlocutória que verse sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se dela não concordar, o recurso cabível será o agravo de instrumento. Tá? Então, essa aí é a quarta hipótese. A quinta hipótese, senhores, é justamente o cabimento do agravo de instrumento da decisão interlocutória que rejeitar a gratuidade da justiça ou acolher um pedido de revogação dessa gratuidade. Né? Todos aqui já sabem que o processo custa dinheiro, né? Nós temos que pagar para mover a máquina do Estado. Né? Uma das possibilidades de eu não pagar, né, as chamadas custas processuais, né? Na verdade é um tributo que se paga. Né? Uma das hipóteses é de eu pleitear, na minha petição inicial, a gratuidade judiciária. Tá? Normalmente se concede, né? Os requisitos basicamente é a declaração de que você não consegue arcar, né, com as custas do processo e com os honorários de sucumbência sem pôr em risco o seu sustento da sua família. Em linhas gerais é isso. Né? E se essa decisão, se esse pedido for deferido, está tranquilo. Você vai poder utilizar-se do processo, né? Utilizar-se da jurisdição, sem o pagamento das custas processuais. Agora, se houver a rejeição da gratuidade, e dei um exemplo, né, de uma pessoa jurídica em sala, né, em que houve a rejeição e toda aquela via crucis que narrei a vocês para falar justamente do efeito expansivo. Né? Devem lembrar dessa minha aula. Então, quando há o indeferimento da gratuidade, senhores, a forma pela qual vocês têm para reverter essa situação de indeferimento é recorrer dessa decisão, e o recurso é o agravo de instrumento. Ou se, por um outro lado, alguém ganhou a gratuidade, né, e a parte contrária contestou a concessão dessa gratuidade e o juízo revogou, né, acolheu o pedido da parte contrária e revogou a gratuidade, também nessa situação vai caber agravo de instrumento. Beleza? Essa é a quinta hipótese. A sexta hipótese, senhores, é decisões interlocutórias que versem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Vocês já estudaram lá lá no procedimento comum, né, que você pode pleitear em juízo, né, que seja exibido coisa ou documento do qual você não tem posse. Pode estar na posse da parte contrária, às vezes até em posse de terceiros, né, contratos que estejam junto a um banco, por exemplo, né, você foi como um dos meios probatórios, é justamente esse pedido de exibição, né, e aí você justifica por que você não tem condições de exibir esse documento ou essa coisa, porque não está com você, e indicar em nome de quem, com quem esse bem ou essa coisa está. Bom, decisões que resolvam esse tipo de pleito, de exibição de documento ou coisa, estão sujeitas a agravo de instrumento também, tá? Então, essa é a sexta hipótese. Indo mais para frente, nós temos também como hipótese, senhores, a decisão interlocutória que exclui litisconsórcio, que verse sobre a exclusão do litisconsórcio. Só para lembrar, né, o litisconsórcio é aquela pluralidade de partes, né, seja no polo ativo, no passivo ou nos dois, né? Então, quando eu tenho ali um litisconsórcio, eu tenho várias partes no mesmo polo, né? Pode acontecer por vezes, né, de que uma delas pleiteie a sua exclusão, por entender ela que é parte legítima para figurar naquela lide, naquele processo, né? A decisão que versar sobre essa exclusão de litisconsórcio
comporta recurso de agravo de instrumento, tá? O inciso 8, ele fala da rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, quando eu tenho uma quantidade muito grande de litisconsortes no processo, e por conta dessa quantidade, né, imaginem, 100 autores aí pleiteando a mesma coisa, né? Não estou aqui falando das ações coletivas, aquelas de sindicato, né, que tem representatividade da categoria profissional, só o sindicato indo lá representando os 100, os 1000 servidores ou funcionários daquela categoria, está tudo certo. Mas quando os próprios servidores públicos ou os próprios funcionários da categoria ajuizam a demanda, né? Então, nesse caso, pode haver pode haver a necessidade, nem possibilidade, mas a necessidade de que você faça uma divisão, né? Um particionamento desse processo, porque eu tenho muita gente no polo ativo, eu tenho muita gente no polo passivo, essas demandas de massa são comuns de acontecer, então, ao invés de eu ter uma ação com 100 pessoas no polo ativo, eu posso ter 10 ações com 10 pessoas em cada uma dessas ações, para chegar nas mesmas 100 pessoas. E isso normalmente é decidido pelo juiz quando recebe uma demanda grande dessa natureza, grande que eu digo da quantidade de partes no processo, para que evite um tumulto processual, a fim de evitar um tumulto processual, porque em tese, se eu tenho 100 pessoas no polo ativo, em tese eu posso ter 100 advogados diferentes, cada um tendo a oportunidade de manifestar-se, enfim, ia ser algo muito tumultuado, né? Por assim dizer. E nessa hipótese, senhores, uma decisão interlocutória que verse sobre a rejeição do pedido de litisconsórcio, de limitação do litisconsórcio, comporta agravo de instrumento. Né? O inciso 9, por sua vez, ele fala da decisão interlocutória que verse sobre admissão ou inadmissão da intervenção de terceiros. Né? Intervenção de terceiros vocês devem ter visto no processo civil 1, né? Quando um terceiro, por algumas circunstâncias, terceiro é aquela pessoa estranha ao processo, alheia ao processo, né? Nem é autor, nem é réu, ela não é parte, por isso ela é terceiro, por alguma forma ou outra, ela acaba ingressando no processo. Né? E as decisões que permitem esse ingresso, né, elas comportam o recurso de agravo de instrumento. Né? Vamos para a próxima hipótese, então, senhores. A próxima hipótese, além da admissão e inadmissão de terceiros, né, da intervenção de terceiros, é da concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo nos embargos à execução. Essa hipótese de cabimento do agravo de instrumento é uma hipótese em que a gente nem vai verificar com tanta profundidade agora, porque ainda não vimos a execução, né, que deve ser objeto de estudo do segundo semestre. Mas, adiantando aqui aos senhores, embargos à execução, na verdade, é o meio de defesa de um devedor numa ação de execução. Vou pegar como exemplo aqui a ação de execução fundada em título extrajudicial, que é regida pelo CPC. Então, quando você executa uma duplicata, por exemplo, uma nota promissória, né, você se sujeita às regras do CPC para executar esses títulos executivos extrajudiciais e, em certo momento, o devedor vai ter a oportunidade de se defender. O nome da defesa chama-se embargos à execução. E quando ele embarga a execução, em regra, a defesa dele não suspende a execução, ou seja, a execução continua tramitando. Não há o chamado efeito suspensivo, que vocês já conhecem. No entanto, senhores, eu posso pedir. Então, já que em regra não tem efeito suspensivo, ele nos embargos da execução ele pode pleitear a suspensão, desde que ele comprove o preenchimento dos requisitos previstos no CPC. Se o juiz conceder, né, o efeito suspensivo, é uma das possibilidades, caberá agravo de instrumento. Se ele concede e depois modifica, concede só em parte da execução, também caberá. E se, uma vez concedido, o juiz revoga por algum motivo esse efeito suspensivo, também
né, dessa hipótese, caberá agravo de instrumento. Ou seja, em qualquer decisão interlocutória que verse sobre efeito suspensivo nos embargos de execução, nessa defesa do devedor, caberá agravo de instrumento, certo? O inciso 11, ele fala da chamada redistribuição do ônus da prova. Vocês lembram, né, que nós temos no sistema processual brasileiro o sistema dinâmico da distribuição do ônus da prova, mas também temos situações específicas em que, nessas situações específicas, a gente pode ter uma redistribuição. Uma delas que é de conhecimento de vocês, certamente já sabem, porque estão estudando isso com a professora Maísa, é justamente nas relações de consumo que há a chamada inversão do ônus da prova, né? Levando para o fornecedor do produto ou do serviço o ônus da prova de comprovar que o que ele fez está ok, né? Ao invés de trazer esse ônus para o consumidor. Pois bem, senhores, toda vida que o juiz decidir sobre distribuição do ônus da prova, né, e isso está disciplinado no CPC, né, de que forma o ônus entre autor e réu são distribuídos, mas pode haver ali uma redistribuição dessas decisões, entendendo você que não é, ou que não cabe a você provar determinada situação, determinado fato trazido aos autos, você pode agravar da decisão. E a última hipótese é justamente o inciso 12, o 12 foi vetado, o 13, que é a última hipótese, ela fala sobre outros casos expressamente previstos em lei. Esses outros casos expressamente previstos em lei é você imaginar qualquer outra lei extravagante que viesse em matéria processual, em que ali eu vou ter determinadas decisões interlocutórias e lá vai se indicar que caberá agravo de instrumento. Por exemplo, a lei do mandado de segurança, que diz que cabe agravo de instrumento contra decisão liminar. A liminar no mandado de segurança, seja deferida ou indeferida, dela cabe agravo de instrumento. Então, se você pegar qualquer lei processual extravagante, né, fora do CPC, certamente vai ter várias situações em que caberá também agravo de instrumento. Então, senhores, basicamente, esses são os 12 ou as 12 hipóteses em que cabe agravo de instrumento. Você, diante de uma decisão interlocutória, você verificando que se adequa a uma dessas hipóteses, senhores, o recurso não tem o que fazer, é agravo de instrumento. Se não estiver aqui, a princípio, o que é que eu faço? Não faço nada naquele momento, não haverá preclusão, né, se aquela decisão interlocutória não estiver no rol 2015, né? Quando sobrevier uma sentença, se eu perder, eu vou apelar. Na minha apelação, eu apresento uma preliminar de julgamento do recurso contra aquela decisão interlocutória. Se eu ganhei e ainda assim quero recorrer dessa decisão interlocutória, nas contrarrazões ao recurso de apelação, eu abro uma preliminar e falo sobre aquela decisão interlocutória passada. Essa é a sistemática que temos, né? Então, anotem aí, estudar um pouco sobre a questão da taxatividade do rol, só lembrando que eu já falei anteriormente, taxatividade do rol 2015 na doutrina e na jurisprudência, que, sobretudo, a do STJ, que fala da taxatividade mitigada, beleza? O parágrafo único do 1015 também traz uma hipótese, ou hipóteses, né, de cabimento de agravo de instrumento, já voltados basicamente para o que acontece depois da sentença, né? Porque vocês lembram que sentença ela termina a fase cognitiva, né? Faz parte do conceito de sentença a finalização dessa fase de conhecimento para dizer quem tem o direito. Eventualmente eu vou ter uma segunda fase. Pode ser que, se não houver o cumprimento das obrigações fixadas na sentença, eu precise ter uma segunda fase, que seria a fase de cumprimento de sentença, seria aquela tutela executiva. E o que eu faço depois da sentença, nesse cumprimento de sentença, né, que pode ser precedida por uma liquidação, eu posso primeiro apurar o valor da execução, e aí eu vou fazer isso através de um incidente chamado liquidação de sentença, e depois disso eu faço a execução propriamente dita. Então, quaisquer decisões tomadas na liquidação de sentença ou no próprio cumprimento de sentença são desafiadas por agravo de instrumento, tá? No processo de execução, ou qualquer tipo de execução, e no processo de inventário. Tá? Então, basicamente, o parágrafo único
do 1015 traz essas 3 possibilidades também, como sendo desafiáveis por agravo de instrumento. Beleza? Pois bem, definido então para que serve o agravo de instrumento, falando aqui da taxatividade do rol do 1015, esmiuçando um pouquinho aqui cada uma dessas hipóteses do 1015, né? Dessas 12 hipóteses que vimos, mais a do parágrafo único, a gente passa então para o procedimento do agravo de instrumento. Como é que o agravo de instrumento se processa? Bom, o processamento, ele basicamente vai se dar mediante a interposição do recurso diretamente no tribunal, é diferente da apelação. A apelação você interpõe no juízo onde foi prolatada a sentença. O agravo de instrumento você vai interpor não junto ao juiz que proferiu a decisão interlocutória, mas diretamente ao tribunal. Significa dizer, então, senhores, que eu tenho um processo que está tramitando no primeiro grau, e diante de uma decisão interlocutória que foi tomada nesse processo do primeiro grau, vai surgir lá no segundo grau, lá no tribunal, vamos chamar, né, de um novo processo. Na verdade, o recurso ali vai inaugurar um novo feito que está tramitando ali no segundo grau. Então, nós vamos ter o recurso de agravo de instrumento lá no segundo grau e, em paralelo, o processo principal correndo no primeiro grau. Então, vocês imaginem que, como eu posso ter várias decisões interlocutórias ao longo do processo, eu posso ter várias vezes ao longo do processo essa situação de ter o processo tramitando aqui embaixo e ter o recurso tramitando lá em cima. Tá? Vinculados entre si, óbvio, eu estou recorrendo de uma decisão do processo principal, então óbvio que há uma vinculação, mas não há a obrigação do desembargador ver o que é que tem no processo, e vamos ver, inclusive, que a gente não só recorre lá, mas junta o que a gente acha que é essencial. Tá? Então, a primeira consideração acerca do procedimento é que a interposição é feita diretamente no tribunal. E vocês já sabem, né? Quando o processo ou o recurso chega no tribunal, o que é que vai acontecer? Distribuição, sorteia-se um relator. Né? O 1016 e o 1017 do CPC, eles dizem quais são os requisitos desse recurso. Né? E, basicamente, o 1016, eu vou puxar ele aqui agora para falar com vocês. O 1016, basicamente, ele diz o que é que deve conter na tua petição de recurso, que é basicamente os nomes das partes, a exposição dos fatos e do direito, as razões do pedido da reforma ou da invalidação da decisão e o próprio pedido, nome e endereço completo do agravo, dos advogados das partes do agravo. Então, imaginando que você estava lá embaixo, você ajuizou uma demanda, por exemplo, né, contra o Estado do Acre, e você fez um pedido liminar, né, e esse pedido foi indeferido, você vai agravar diretamente no tribunal, né, vai fazer todas as indicações de quem são as partes, expor os fatos, o teu direito, né, o porquê que você quer que aquela decisão liminar seja reformada, por exemplo, né. Aí você vai ter que apresentar junto com o teu recurso as razões do teu pedido, os pedidos propriamente ditos, né, e indicar quem são os advogados e as partes, né. A grande intenção aqui é que a gente tem que lembrar, lá no tribunal, ou lá para o tribunal, isso é como se fosse um processo novo, embora haja vinculação com o processo que está tramitando lá embaixo. Então, você precisa trazer todas essas informações, porque a tramitação vai se dar com as informações que você levar no teu recurso. Né? E o 1017, o 1016 fala desses elementos que devem constar no recurso, e o 1017 ele diz com o que você deve instruir o teu agravo de instrumento. E aí essa instrução do agravo, ela divide basicamente a instrução em duas fases. A primeira, em duas fases não, em dois tipos de documentos, né? Os documentos que são tidos como obrigatórios e os documentos que são tidos como facultativos. Então, basicamente, nós vamos ter aqui documentos que a lei exige que você junte, necessariamente, né? E esses documentos estão no inciso 1 do 1017, coloquei inclusive no slide, para quem estiver aí com o slide, né?
cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da intimação ou de outro documento oficial que ateste a tempestividade, das procurações dos advogados, né, do agravante e do agravado. Essas peças, senhores, que estão aí no parágrafo 1º do 1017, elas são as chamadas peças obrigatórias, tá? Além dessas peças que são obrigatórias, vocês podem juntar qualquer outras peças que sejam importantes para o deslinde da causa. E se ela não está no rol, né, desse inciso 1 do 1017, então essa peça não é obrigatória. E não sendo obrigatória, consequentemente, ela é facultativa. Então, as peças facultativas, senhores, são todas aquelas peças que não são ou não estão no rol das peças obrigatórias, mas que são importantes, né? Que são importantes para o deslinde da causa. Eu vou voltar, inclusive, para o meu exemplo, né, de uma ação em que eu pleiteei que o Estado fosse compelido a custear um tratamento médico para o meu cliente, né, que, na minha visão, não aguenta esperar um tortuoso processo para que só na sentença de mérito ele tenha direito a ter esse tratamento. Provavelmente eu já teria ido a óbito antes mesmo da sentença. Então, por isso eu já peço no início da lide, por conta da urgência, né, o risco de morte do cliente, eu já peço que que o Estado já faça agora o pagamento, o custeio desse tratamento. Partindo da premissa que o juiz indefere a minha liminar, minha tutela de urgência, eu quando recorro ao tribunal, eu vou chegar lá e falar a mesma coisa, não agora para o juiz, mas agora para um relator, para um desembargador. Eu tenho que dizer, desembargador, eu preciso que o senhor reforme a decisão do juiz de primeiro grau, porque a situação do meu cliente ela é grave, ele está em fase terminal de determinada doença, e se ele não tiver o tratamento agora, ele vai falecer. E aí você se pergunta, ótimo, essa é basicamente a mesma alegação que eu trouxe lá e o juiz indeferiu, né? Lá no primeiro grau, quando eu apresentei a petição inicial, eu apresentei documentos, né, exames, laudos, né? Mas esses documentos que eu anexei para atestar a situação de saúde do meu cliente, eles não são, segundo o CPC, considerados peças obrigatórias para o agravo de instrumento. Aí eu posso perguntar, preciso juntar esses elementos nessas peças, esses exames, laudos médicos atestando que ele está na fase final de um câncer, por exemplo? Eu preciso juntar? Eu sou obrigado a juntar? A resposta é não, porque não está no rol do 1017. Mas eu pergunto, será que se eu não juntar essas peças, o relator vai se convencer apenas com os meus argumentos de que o meu cliente está numa situação de saúde precária? Também não, né? Já que o ônus de comprovar os fatos que alega é da própria parte. Então, obviamente que quando eu vou agravar de uma decisão dessas, eu vou juntar esses laudos lá para o desembargador. Eu vou juntar no meu agravo de instrumento. Porque se eu não junto no agravo de instrumento, eu não convenço o relator e provavelmente ele não vai acolher o meu pedido recursal. Então, senhores, as peças, embora não sejam obrigatórias, vocês têm que fazer avaliação diante do caso concreto, a utilidade da peça para que o teu agravo de instrumento tenha sucesso. Então, se você não junta, né, você corre um sério risco de o desembargador negar o teu pedido recursal porque você não comprovou que o teu cliente estava no estado terminal de câncer, né, que a situação dele era gravíssima e que precisava naquele instante do tratamento médico, né? Então, é só essa observação que eu faço no que diz respeito às peças facultativas. A falta delas não vai negar seguimento ao teu agravo vai ser conhecido. Mas no que diz respeito ao deferimento do que você eventualmente vai pleitear no recurso, pode ser que fique prejudicado por conta disso. E eu faço aqui também uma menção, senhores, ao parágrafo 3º do 1017. Né? Na sistemática anterior, quando você não juntava uma dessas peças obrigatórias, pessoal, o teu recurso não era conhecido, porque é um requisito de admissibilidade do agravo de instrumento a juntado das peças obrigatórias. Quando não tinha juntado dessas peças lá, qualquer uma delas,
quando não era juntada, teu recurso não tinha um mérito apreciado, ele não era conhecido. Com a sistemática do Código de 2015, houve uma evolução, segundo a doutrina, né, dando conta de que se você deixar de juntar, né, qualquer uma dessas peças, você vai ter a possibilidade de complementar, de sanar esse vício. E aí o 1017, parágrafo 3º, é o dispositivo que permite isso, né? Ele vai aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. Então, anotem aí, 1017, parágrafo 3º, tá? Beleza. Bom, interpus o recurso lá no prazo de 15 dias, juntei as peças obrigatórias e facultativas. O processo aqui, senhores, continua andando normalmente. Então, aquele processo que houve o indeferimento da liminar, cite-se o réu, vai citar o réu vai ser citado, após a citação, contestação, o processo continua andando, certo? Mesmo com agravo de instrumento interposto. Pois bem, qual é a outra providência que a parte recorrente tem que fazer? Aí passamos ao artigo 1018 do Código de Processo Civil, que diz que o agravante poderá requerer a juntada nos autos principais do agravo de instrumento interposto lá em cima. Eu disse lá no início, né, que eu vou ter um processo embaixo, que é o processo principal, e o recurso em cima, que é o agravo de instrumento. Senhores, eles vão tramitar de maneira independente, embora estejam vinculados do ponto de vista processual, mas não há uma vinculação intrínseca, né? Não são a mesma coisa. Pois bem, importa dizer então, senhores, que se você não junta nos autos principais o teu agravo de instrumento, mas olha, juiz, eu recorri da tua decisão de indeferimento da liminar. É basicamente isso que você vai dizer. Se você não fizer isso, senhores, o juiz não vai saber que a decisão dele foi objeto de recurso. Por quê? Porque ele não fica olhando o que é que está acontecendo lá no segundo grau, assim como o pessoal do segundo grau não fica olhando o que está acontecendo no primeiro grau. Pelo menos não em regra. Então, senhores, você, como providência, né, e o 1018 traz isso, essa possibilidade de você juntar nos autos cópia do agravo de instrumento e a relação de documentos que você juntou lá em cima. Qual é a finalidade de você fazer essa juntada do agravo e da relação de documentos? É dizer, primeiro, juiz, eu recorri da tua decisão. Segundo, de você dar ciência ao juiz quais foram as razões que levaram você a recorrer. E terceiro, né, com base nessa análise, o juiz pode ou não exercer o tal do juízo de retratação. Lembra do efeito retratativo? Ele rever a decisão dele? Isso pode acontecer no agravo de instrumento. Então, quando ele souber que teve um recurso contra a decisão interlocutória dele, ele pode rever. Professor, como é que eu sei disso? Porque o parágrafo 1º faz ventila essa possibilidade. O parágrafo 1º do 1018 diz mais ou menos assim: se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, ou seja, o juiz pode reformar a decisão após a providência que você tomou de comunicar que recorreu da decisão. Então, ele pode reformar. Então, se você junta a peça, o teu recurso, junto com a relação de documentos, né, que instituíram um recurso, ele pode se retratar. E se ele se retratar, vai se aplicar justamente o parágrafo 1º. Se ele se retratar totalmente de decisão, ele vai comunicar para o desembargador. Ele vai dizer, desembargador, fiquei sabendo que foi interposto um agravo de instrumento da minha decisão. Eu estou informando ao senhor que eu me retratei da decisão. O que é que o desembargador vai fazer com o agravo de instrumento? Considerar o agravo de instrumento prejudicado e arquivar. Ou seja, não vai ter julgamento do agravo de instrumento, porque o juiz mesmo já exerceu o juízo de retratação e com isso ele resolveu o problema. Agora, se ele disser mantenho a decisão interlocutória por seus fundamentos, se ele não se retratar, se ele mantiver, aí o agravo de instrumento vai ter a sua tramitação normal lá em cima. Tá? Então, o 1018 traz essa providência e ele fala no poderá, no caput, né? Mas, quando chega no parágrafo 2º, e a gente tem que lembrar, né, que o nosso CPC de 2015 já foi concebido numa realidade em que em quase todo o Brasil já estamos com processo eletrônico. Não é em todo canto, não é 100%, né? Na Justiça Federal aqui no Acre, por exemplo, nem todos os processos são eletrônicos, ainda temos muitos processos físicos em que não vai haver digitalização a princípio, eles vão morrer físicos, né? Mas
o legislador, no 2018, ele criou 2 parágrafos, o segundo e o terceiro, justamente prevendo a possibilidade ainda de termos, durante muito tempo, aí, processos físicos tramitando. E ele diz mais ou menos assim: essa providência de comunicar, né, a interposição do recurso ao juiz de primeiro grau, né, que no caput está escrito poderá, né, no parágrafo 2º ele diz que se não forem eletrônicos os autos, aí já não vai ser um poderá. Ele tomará a providência, ou seja, comunicará, e ele tem um prazo para isso. Ele tem 3 dias após a interposição do recurso. Então, ele recorreu na segunda-feira, ele vai ter até quinta-feira para lá no juiz, lá no processo principal, se os autos não forem eletrônicos, senhores, se não forem eletrônicos, ele tem 3 dias para comunicar que interpôs o recurso. O juiz vai poder se retratar? Vai poder se retratar do mesmo jeito, sem problema nenhum. Só que, em não sendo eletrônicos os autos, pessoal, tem um problema. Se você não faz isso nos 3 dias, e a outra parte levantar essa questão, só olha, ele recorreu lá em cima, passou-se 3 dias e ele não juntou aqui nada, juiz. Aí se você argue e prova que de fato ele recorreu da decisão e já passaram mais de 3 dias sem que ele tenha juntado o agravo de instrumento nos autos principais, o teu agravo de instrumento ele não vai ser admitido, porque é requisito de admissibilidade a juntada do agravo de instrumento no processo principal se os autos não forem físicos. Então, senhores, se vocês estiverem trabalhando, não forem eletrônicos, desculpa. Então, se você estiver trabalhando com um processo que não é eletrônico e for agravar de uma decisão, você tem 3 dias para fazer isso, para comunicar para o juiz que você agravou da decisão. Se a parte contrária levantar leve e dizer, olha, ele não juntou aqui nos 3 dias, ele agravou lá em cima, já passaram 5 dias aqui, nada foi juntado. Aí o juiz comunica, né, que não houve a comunicação no processo principal, o relator vai lá e nega seguimento ao teu agravo, porque é requisito de admissibilidade, certo? Então, o descumprimento dessa providência importa na inadmissibilidade do agravo de instrumento. Então tá, pessoal, interposto perante o tribunal, comunicado no juízo, para que o juízo possa ou não exercer o juízo de retratação, possa ser retratado ou não, né? Como é que vai ser processado o agravo? Bom, considerando que eu interpus lá no tribunal, já falei mais para trás, né? Quando chega no tribunal, sorteia-se relator. Sorteado o relator, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer justamente a instrução e vai fazer justamente a admissibilidade do teu recurso. Ele vai fazer todas as providências para verificar se o teu recurso de agravo de instrumento vai ser julgado ou não, né? Então, as providências do relator no agravo de instrumento, elas estão previstas no artigo 1019 do CPC. Então, é o seguinte, senhores. No 1019, ele diz que o relator vai tomar as seguintes providências, mais ou menos nessa ordem, né? Primeiro, ele vai verificar se ele pode decidir sozinho o teu agravo de instrumento. Ele vai fazer isso de acordo com os artigos 932, incisos 3 e 4, né? São os mesmos dispositivos que eu invoquei quando eu falei da apelação, porque na apelação o relator verifica se é o caso de aplicar o 932, 3, 4 e 5. Lá na apelação são 3 incisos, o 3, o 4 e o 5. Aqui no agravo de instrumento, ele verifica se é o caso de aplicar o 932, incisos 3 ou 4. O 3 é de negar seguimento ao recurso, inadmissibilidade, intempestividade, não recolheu as custas do recurso, né? Os vícios que falamos lá da apelação se aplicam aqui. E aí é o inciso 3, negar seguimento ao recurso. Ou o inciso 4, que é negar provimento, ou seja, ele julga o mérito do recurso, mas ele já pode negar provimento quando o recurso contraria, aí as 3 hipóteses lá, né? As súmulas dos tribunais superiores do próprio tribunal, julgamentos de recursos repetitivos do STF e do STJ, né? E das demandas repetitivas, né? E da assunção de competência, né? Naquelas demandas de massa. Ou seja, se contrariar as demandas de tribunais superiores, bom, a grosso modo é isso que o 932, inciso 4 traz,
Se o teu recurso contraria isso, ele já pode decidir sozinho, não precisa nem levar para o colegiado. Então, ele verifica primeiro se é o caso de fazer isso, né? Se não for o caso de fazer isso, aí ele vai, bom, já que não vou negar segmento e já que não vou negar provimento, então eu vou fazer a instrução. Aí ele vai verificar, primeiro, tem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal no recurso? Né? Porque quanto aos efeitos, eu já havia adiantado em sala de aula que o agravo de instrumento ele não tem efeito suspensivo em regra. Se ele não tem efeito suspensivo em regra, então eu vou ter que fazer o quê? No meu agravo de instrumento, eu vou ter que pedir o efeito suspensivo. Ou, né, de outra forma, posso pedir, dependendo do caso concreto, não o efeito suspensivo, mas pedir a antecipação de tutela recursal. Eu peço que o relator sozinho me conceda aquilo que só seria concedido no julgamento do mérito do agravo, que antecipe a tutela, né, do recurso que eu estou interpondo. Isso ele pode fazer só se ele verificar que os requisitos estão preenchidos. Então, ele verificando que não era o caso de negar seguimento ao recurso, ele entendendo que não era o caso de negar provimento ao recurso, ele pode, em havendo pedido, conceder ou não efeito suspensivo ou conceder ou não antecipação de tutela recursal. Então, eu não tenho efeito suspensivo em regra aqui, eu tenho que pedir, senhores, tá? Se não tem efeito suspensivo ou pedido de tutela antecipada, ele vai fazer a instrução. Como é que ele vai fazer a instrução? Intima a parte contrária para apresentar as contrarrazões, né, ao agravo de instrumento. Para isso, né, que eu tenho que juntar a procuração dos advogados do processo, para que ele consiga fazer a intimação. Professor, mas se eu estou recorrendo de uma decisão interlocutória no início do processo, em que a outra parte ainda nem foi citada, óbvio que eu não vou precisar juntar a procuração, porque ela não foi nem citada ainda. Mas quando ela não tem advogado nos autos, a intimação ela vai ser pessoal, vai ser pessoalmente para a parte. Por isso também que eu tenho que informar a qualificação das partes que estão envolvidas no agravo. Então, ou ela vai ser intimada pessoalmente, se ela não tiver advogado constituído nos autos. Se ela tiver advogado nos autos, vai ser intimada mediante imprensa oficial, né, por meio do seu advogado. Qual é o prazo que ela vai ter para apresentar as contrarrazões? 15 dias, também. E ela também vai poder juntar documentos, com uma peculiaridade. O agravado, que é a parte recorrida, não tem para ele as chamadas peças obrigatórias. Ele pode juntar qualquer outras peças, inclusive que ele reputar. Pode não juntar nada também, apresentar só as contrarrazões. Mas se ele acha que precisa juntar mais peças, ele pode juntar documentos aí que julgar necessários. Só que para ele não tem o tal das peças obrigatórias. Beleza? Depois da intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões, se houver necessidade de intervenção do Ministério Público, o Ministério Público vai ser intimado para se manifestar também no prazo de 15 dias. Né? Então, naqueles casos de intervenção obrigatória do Ministério Público. Tá? Depois de instruído o recurso, o que é que ele vai fazer? Bom, como ele já não decidiu monocraticamente, né? Porque se ele já chegou na instrução é porque ele não precisou decidir monocraticamente, ele vai fazer o quê? Relatório, voto e submeter ao colegiado, né? Pedir uma data de sessão para levar o agravo de instrumento para ser decidido em colegiado. Então, basicamente, as providências que o relator toma se assemelham muito às providências lá da apelação, que eu falei anteriormente, na outra aula. Porque lá na apelação, ou ele vai decidir sozinho, diante das hipóteses do 932, né, incisos 3 a 5, e se não for o caso de decidir sozinho, aí ele faz relatório, voto e submete ao colegiado. A diferença aqui é que o próprio relator no agravo de instrumento, ele faz a instrução. A apelação já chega instruída lá em regra, porque as contrarrazões são apresentadas ainda no primeiro grau. Mas no agravo de instrumento, como ele é interposto diretamente no segundo grau, né, então, obviamente, que é o próprio relator que determina a intimação da parte contrária para as contrarrazões. Então, ele instrui, decide sozinho, se não decidir sozinho, vai decidir em colegiado. Né? E aí, eventualmente, podem operar-se aqueles efeitos que já falamos aqui na teoria geral. Né? Pode haver um efeito expansivo, né? Pode haver efeito substitutivo, né? Não tem regra.
em regra, nós vamos ter de fato aí o devolutivo, né, o mais evidente aí, porque eu estou devolvendo matérias, né, podendo haver o suspensivo se houver pedido nesse sentido e houver o deferimento, mas em regra não há. Beleza? Agravo de instrumento, eu acho que a princípio que eu teria de pontuar seria isso, pessoal. Eu estou observando aqui que no momento aqui eu estou com 5 alunos em sala. Estava com 6, estou com 5. Né? Eu tenho observado, eu vou falar com vocês e peço, por favor, que repliquem isso aos colegas, aos demais colegas. Tá? Eu tenho observado que o quarto ano vespertino, falando da minha disciplina, das minhas turmas, tá? O quarto ano vespertino é a turma que teve a menor adesão tanto ao Google Classroom, e hoje é a nossa primeira aula, né, ao vivo, quanto a aula ao vivo. Tá? Eu não tenho problema nenhum, né, porque a gente vai disponibilizar as aulas, então quem não está aqui assistindo a aula, né, e vocês também, óbvio, que estão assistindo, podem rever a aula, né, para ver, tirar eventuais dúvidas, e quem não está aqui pode ver as aulas. A grande questão é que, eventualmente, esse pessoal que não está aderindo, né, pode perder as atividades que a gente vai começar a designar a partir de agora. Né? Eu vou ter atividades para apelação e para agravo de instrumento, que eu devo deixar lá no Google Classroom, tá? E as próximas aulas, né, enquanto estivermos no período de suspensão, a gente vai seguir com as aulas. Ou por aqui, eu vou avaliar se a gente consegue usar o Zoom com aulas mais curtas, né, de 40 minutos. Essa nossa aula durou cerca de 50 minutos. Né? A princípio é por aqui, porque a gente não tem limitação. Né? Mas me coloco à disposição de vocês. A minha ideia é que na próxima aula a gente comece tirando dúvidas de vocês acerca do que a gente viu hoje, né? Do que a gente deixou na semana passada, para a partir daí a gente seguir para os próximos recursos, que, se eu não me engano, vão ser agravo interno e embargos de declaração. Se já quiserem adiantar, dar uma lida no material e eventualmente tirar dúvida até aqui pelo chat, né? É uma forma também de tirar essas dúvidas, a gente fica à disposição, e no mural do Google Classroom, tá? Então, por favor, repassem aos colegas, né, o nosso pedido de intensificarem aí a participação de vocês nas minhas aulas. Não sei como é que estão com os outros professores aqui do quarto ano, mas eu venho percebido disso, das minhas turmas aqui, a que menos aderiu ao Google Classroom, né, que foi a primeira plataforma que eu implementei, foi a turma de vocês. Acho que tem 32 só matriculados ou inscritos lá. Né? Então, não sei se está tudo chegando lá a todo mundo. Provavelmente não. Tá? Então, transmitam isso. Queria agradecer aí a vocês, né, pela participação. Estou à disposição. A Yasmin e a Amanda aí, que são as representantes das antigas 3VA e 3VB, tem o meu contato. A gente está em estreita conversa aí, sempre que tem atualizações aí acerca da situação da faculdade, a gente tenta atualizar. Mas, independente disso, todos vocês estão aí legitimados a nos procurarem aí para a gente tirar quaisquer dúvidas. Beleza? Eu vou mandar no Google Classroom o link da aula, tá? A gente vai deixar lá para vocês o link da aula, e eu acredito que esse final de semana ainda eu já disponibilize a atividade vinculada ao recurso de apelação e ao recurso de agravo de instrumento. Tá? Provavelmente já sendo parte da avaliação bimestral. Beleza? Senhores, bom final de semana para vocês. Fiquem bem aí nas suas casas. Tá? Espero que todo mundo esteja bem. Né? E nos vemos aí numa próxima oportunidade. Um grande abraço.